Vamos abrir, né, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 a 47. Só para você se situar, esse texto é imediatamente após o acontecimento de Pentecostes, né? Então, tinha acabado de descer o Espírito Santo sobre a igreja, no acontecimento de Pentecostes, todo mundo conhece, e logo após Pedro, né, faz um discurso. Esse é parte, né, do discurso. Eu não peguei todo, mas é parte do discurso de Pedro, imediatamente após o acontecimento de Pentecostes. Amém? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus amado, nos conduza nessa meditação para a honra e glória do teu nome. Amém. Podeis assentar. Essa passagem, né, imediatamente após Pentecostes, e o relato de Pentecostes, né, diz que depois que veio como línguas de fogo, né, o Espírito, né, e pousou sobre a igreja que estava ali reunida, os apóstolos, né, começaram a falar e cada um entendia na sua própria língua, né, pela ação do Espírito Santo. Ou seja, eles pregavam, Pedro pregava, mas cada um ouvia na sua própria língua. E eles começaram a dizer: poxa, como a gente pode ouvir na nossa própria língua se esses homens aí nem cultura têm, né? No caso de Pedro, pescador, homens de uma cidade que era pouco considerada da cidade de onde eles vinham, né? Não se esperava nada de bom daquela cidade. E logo depois Pedro começa a falar, que eles dizem: esses homens estão bêbados. Eles dizem: olha, ninguém aqui está bêbado. Aí começa a relatar, né? A pregar, falando desde, né, do anúncio da vinda de Cristo a tudo que foi realizado e se apresentando eles como testemunha, né, da morte e ressurreição de Cristo. E depois de tudo que Pedro disse, ele diz: o que a gente tem que fazer então? Aí Pedro entra dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a igreja acabava de nascer ali com o Espírito Santo, né, descendo sobre a igreja. Alguns teólogos dizem, né, que a igreja começou quando Jesus foi ao céu, né? Mas na verdade não teria como, né? A gente defende na Nova Vida que a igreja começa em Pentecostes, porque não tinha como ter igreja sem ser derramado o Espírito Santo. Pelas próprias razões que Pedro aqui no versículo 38 coloca: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então esse arrependimento, ele vem pela uma ação sobrenatural do Espírito Santo, pela ação de Deus na vida da pessoa. Então a igreja tinha acabado de nascer ali. E Pedro, ele estava dando a receita para que cada um ali se tornasse igreja. A igreja tinha sido instituída pelo derramamento do Espírito Santo, não uma igreja templo, né, mas uma igreja viva. E aqueles que não eram igreja, que estavam de fora, perguntavam: o que temos que fazer? E Pedro dá a receita que a gente já conhece muito bem:
arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, amados irmãos, o Espírito vem, convence do pecado e da morte, do pecado, do juízo da morte, conduz a toda a verdade. A pessoa, então, reconhece que é uma pecadora, aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, declara publicamente no batismo, né? E isso é algo que eu já falei aqui. O batismo ele está associado à conversão, ele não pode estar fora do momento da conversão. O batismo ele é a declaração pública de que eu aceitei a Cristo. Há um entendimento muito errado na igreja hoje sobre isso, porque as pessoas aceitam a Cristo, estão na igreja e não procuram o batismo. E às vezes a pessoa fala, eu não me sinto preparada. Mas você não tem que estar preparado para ser batizado. O batismo é uma declaração de que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A questão é, você aceitou a Cristo? Essa é a questão. Se você aceitou, há uma ordenança, né, de que você declare isso publicamente. Por isso, no rito do batismo, né, antes de começar, os batizandos vêm aqui para frente. Aí eu escolho um, né, para declamar a confissão de fé, e os outros dizem sim, não, vão respondendo, para depois ir lá para o tanque e declarar. Quer dizer, o batismo em si, a liturgia do batismo em si é a declaração pública de que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ele continua no versículo 39 dizendo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele diz, olha, há uma promessa aí, essa promessa é para até aqueles que estão longe. Qual é a promessa? A salvação, o reino de Deus e a vida eterna. No Antigo Testamento, né, as promessas de Deus, elas estavam ligadas a uma descendência abençoada e a terras, né? Se você olhar lá como foi com Abraão, né? Como foi com Moisés, sempre a promessa de uma descendência abençoada e de uma terra para viver. Essas eram as bênçãos, né, do Antigo Testamento e continua sendo no Novo Testamento. Só que a terra, para nós hoje, é a Nova Jerusalém que está lá em Apocalipse, anunciada para nós. Essa é a nova terra. Nós estamos como povo que caminhou no deserto, estamos caminhando no mundo. Por isso o cristão é peregrino no mundo. Nós não somos daqui. Aqui para nós é terra estranha, é área inimiga. Nós caminhamos aqui como o povo caminhou no deserto, que não era uma área favorável para o povo. Não fosse Deus colocar uma coluna de nuvem para proteger do sol e uma de fogo para proteger do frio, eles teriam morrido no deserto. Não fosse Deus sobre a nossa vida, através do Espírito Santo, nós morreríamos no pecado aqui na terra. Então, há uma associação muito grande, né, do Israel espiritual, do Israel do Antigo Testamento. Então, nós também estamos caminhando movidos por uma promessa de Deus. E essa promessa ela já está presente em nossa vida, que nós já estamos vivendo hoje no reino de Deus. Não na sua plenitude, porque ele será pleno quando Jesus voltar. Então nós vamos entrar na Nova Jerusalém, toda a natureza será restaurada, nossa natureza humana será restaurada, glorificada, e nós viveremos eternamente na Nova Jerusalém. Essa é a promessa viva para a qual nós estamos caminhando para receber. E ele diz, essa promessa é para vocês, para todos os seus filhos e para aqueles que estão longe, que nós não sabemos quem é, só Deus sabe. Por isso nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque nós não temos como saber quem vai aceitar a palavra, né? Quem vai ser convertido pela palavra, né? Quem o Espírito Santo vai convencer do juízo do pecado ou da morte ou não, nós não sabemos. Isso é uma ação sobrenatural de Deus, mas o papel da igreja é pregar todos o evangelho. E muitas vezes a gente diz, esse daí falar de Deus para isso aí nem adianta, isso aí é caso perdido. Mas a ordem de Deus para nós é falar do evangelho a toda criatura. Porque esse evangelho ele tem poder para converter o pior dos pecadores.
Então a gente não pode, deixar de pregar o evangelho, porque é um poder manifestado. E ele ainda diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. A igreja, irmãos, não é uma instituição que a gente participa porque se sente bem, como até o diácono falou aqui domingo, mas é a nossa salvação. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas nós fomos retirados dela para viver em um lugar santo, que é o reino de Deus. Nós já vivemos no reino de Deus. A nossa realidade, a igreja, viva que somos nós, já vive a realidade eterna do reino de Deus. Porque quem nos rege aqui é Cristo e não o mundo. Aquele que opera em nós é santo e o poder dele nos faz santo também, separados para ele. Então nós não estamos indo para o brejo junto com essa geração, porque o mundo jaz no maligno. Não pense que o cristão pode mudar o mundo. Eu, quando era católico, e até hoje o católico pensa assim, que a religião é para mudar o mundo, a gente tem que mudar o mundo. Não coloque sua esperança no mundo, porque não vai mudar. É daqui para pior, só vai piorar porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja, ela é o quê? Através do poder do Espírito Santo, ela estende a mão para tirar a pessoa desse mar que está encaminhando para a destruição, para que a gente viva uma realidade eterna de salvação. Então a igreja é muito mais do que um lugar que a gente pertence, é a nossa salvação. Aqueles que verdadeiramente, não estar só na igreja, mas aqueles que estão na igreja e são igreja, estão livres e salvos dessa geração corrompida da qual estamos vivendo. E note bem, se Pedro naquela época tratou a geração como corrompida, o que ele diria hoje, diante do que a gente está vivendo? Porque o que a gente vive hoje, sequer as pessoas imaginavam naquela época, a não ser Cristo que já falou, o que ia acontecer. E diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse acréscimo de 3.000 pessoas foi em decorrência do quê? Da pregação da mensagem. Qual é a mensagem? As boas novas. O que é boas novas? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a vida de Cristo, é o próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo, é a sua vida e Ele mesmo. E que quando fala aqui que eles seguiam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, os apóstolos ensinavam aquilo que receberam de Cristo. Era o Evangelho. Boas novas porque, em meio a toda aquela situação que a própria religião vivia na época, que não conseguia obedecer à lei por ser uma natureza humana totalmente decaída, as boas novas eram que o reino de Deus chegou para todos. Então o Espírito era derramado e todos agora podiam ser separados e viver no reino de Deus. Era a mensagem de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a salvação. Então essa era as boas novas, era isso que os apóstolos pregavam. E aqui diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, no momento da conversão é batizado, a igreja precisa entender isso, e acrescentaram-se mais de 3.000 pessoas. Amados irmãos, aqui é um ponto que eu quero falar sobre isso hoje. A gente tem que entender que tanto na nossa vida como na igreja, Deus tem um propósito. Eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei porque eu já tentei caminhar para outro lado e acabo chegando onde Deus quer. E eu sei que muitos aqui teriam um testemunho desse para dar, Quantas vezes a gente vai caminhando para outro lado e depois a gente volta exatamente para onde estava. Eu não tenho dúvida de que Deus tem um propósito na minha vida e na sua. E na vida da igreja, como na vida dessa igreja aqui. São 10 anos de caminhada que eu tenho certeza, eu não estava aqui, mas não foram fáceis, não foram só de flores, como esses 2 anos que eu estou aqui foram maravilhosos, mas tiveram também suas dificuldades, seus desafios. Mas Deus, Ele não negocia o propósito dEle, nem para a minha vida e nem para a igreja. Não negocia isso. E muitas vezes, irmãos, a gente
por não estar atento ao propósito de Deus na nossa vida, a gente acaba sofrendo coisas desnecessárias. Há sofrimentos na nossa vida que são necessários. Deus precisa deixar a gente passar dentro desse propósito. Mas há outros que a gente passa porque a gente não tem a sensibilidade de perceber o propósito de Deus para a nossa vida e a gente quer ir por outro lado. A gente quer fazer diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida e Deus tem que permitir, né, que a gente, no linguajar do mundo, quebre a cara para voltar para onde Ele quer. Porque Deus não negocia o propósito que Ele tem na nossa vida. A palavra diz que Ele é fiel, né, para cumprir a obra em nossa vida. Ele tem poder e é fiel, ou seja, o que Deus se propôs a fazer na nossa vida, ninguém vai impedir Deus de fazer, nem nós mesmos. Mas às vezes a gente sofre porque a gente quer caminhar para outro lado. Então a gente precisa estar atento a isso, irmãos. Muitos sofrimentos na nossa vida vêm porque nós perdemos a sensibilidade para entender o que Deus quer que a gente faça e por onde Deus quer que a gente vá. E a gente às vezes sofre desnecessariamente. Como eu disse, há sofrimentos que a gente precisa, porque é nos sofrimentos que nós crescemos espiritualmente, é no sofrimento que a gente aprende e é no sofrimento também que a gente entende quem a gente é e se humilha diante de Deus. Não, se a igreja fosse só um mar de rosas, eu nem sei se existia igreja, porque a história mostra que a espiritualidade despenca quando está tudo bem na nossa vida. Nós somos mais espirituais quando a coisa está difícil. Mas a gente precisa estar atento, irmãos. A gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade para ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Deus nos move, né? A palavra de Deus e a vontade de Deus, ela nos move para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. Mas creio, irmãos, a gente às vezes, por não estar atento à vontade de Deus, a gente puxa para outro lado, para o lado esquerdo ou para o lado direito, a gente se torna inflexível ao lugar onde Deus quer nos levar, e muitas vezes a gente acaba sofrendo por causa disso. A igreja, irmãos, essa igreja, como toda igreja, ela está dentro de um propósito de Deus. E ai de mim se eu não estiver sensível ao propósito de Deus para essa igreja. Porque eu vou sofrer mais do que já está escrito por Deus que eu tenho que sofrer, porque eu vou passar minhas dificuldades, já passei, vou passar como pastor, porque eu preciso delas para crescer espiritualmente. Eu preciso delas para conhecer mais a vontade de Deus na minha vida, para estar mais sensível. Mas ai de mim se eu não estar atento à vontade de Deus para essa igreja, porque eu vou acrescentar à minha vida muitos outros sofrimentos que Deus não pretendia que eu passasse. Então, a gente precisa estar atento à vontade de Deus. Serve para a igreja e serve para a nossa vida. A gente consultar mais a Deus quando for fazer as coisas, mas também estar atento ao mover de Deus, porque você vai perceber a vontade de Deus nos acontecimentos da sua vida. Muitas vezes você está insistindo numa coisa que a coisa não está fluindo, porque não é para fluir. E a gente precisa estar atento a isso. A gente ora a Deus, coloca na mão de Deus, mas não fica atento para ver o que Deus está fazendo com aquilo que você colocou na mão dele. E às vezes a gente ora, entrega a situação a Deus, mas começa a agir contra o que Deus está fazendo, porque a gente entrega a Deus, mas continua fazendo segundo a nossa vontade e o nosso parecer. Então, amados irmãos, a gente precisa estar atento. Havia um propósito aqui, eles pregaram, 3.000 vidas se converteram pela pregação, não pela eloquência de Pedro, porque ele não tinha nada de eloquência, né? Pedro era um pescador, não tinha nem estudo, mas pelo poder do Espírito Santo, 3.000 vidas se converteram. Não foram todas que estavam ali, mas aquelas que Deus, dentro do propósito dele, chamou. Então Pedro, independente de quem era, ele pregou para todos. E esse é o papel da igreja hoje. Nós temos que pregar para todos. Quem vai se converter ou não, a gente não sabe, Deus sabe. Mas a gente tem o papel de pregar para todos como igreja. Mas a gente precisa, como igreja, estar atento ao que Deus está fazendo. Eu tenho procurado isso, irmãos. Às vezes as pessoas me cobram,
tem isso para resolver, mas eu não tomo atitude enquanto eu não ver o que Deus está fazendo. E eu não tenho perdido com isso. Eu tenho visto Deus agir nessa igreja e às vezes situações que às vezes eu nem sei direito o que fazer. Eu oro e espero e Deus vai mexendo e vai fazendo da forma que Ele quer. Porque não há ninguém mais interessado na igreja e na nossa vida do que Deus. Ele deu a vida pela igreja e por nós. Quer alguém que quer mais que a nossa vida chegue ao propósito do que Ele? Mas a gente precisa, irmãos, evitar acréscimo de sofrimento à nossa vida. Não vou dizer nem a rebeldia, mas a falta de sensibilidade ao que Deus está fazendo na nossa vida. A gente fica, às vezes, murrando, uma situação, tem que ser assim, tem que ser. Senhor, entrego nas tuas mãos, porque isso tem que acontecer, eu preciso disso. E a coisa não acontece porque Deus sabe que aquilo não é para acontecer e está fora do propósito de Deus para a sua vida. Então a gente precisa falar, se há um propósito de Deus na minha vida e Deus vai cumprir esse propósito, quanto menos eu for desfavorável a esse propósito, melhor, menos eu vou sofrer. Eu poderia até dar um testemunho longo da minha vida. Eu fui chamado por Deus para ser padre. Eu dei as costas, não vi. Eu tinha, na minha vida eu tinha outros interesses. Fui para bem longe desse propósito de Deus e hoje estou aqui como pastor. Ele não muda o propósito dele para a minha vida. Mas eu dei muita cabeçada por causa disso. Sofri muito por causa disso. Não precisaria ter sofrido se fizesse a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, A igreja precisa estar sensível ao mover de Deus e nós precisamos estar sensíveis ao mover de Deus. Eu falava aqui no culto de oração segunda-feira, anteontem, que muitas vezes a gente ora para Deus, mas a gente sequer observa se o que a gente está pedindo a Deus é conforme a palavra dele. E a gente precisa ver isso. Será que o que eu estou pedindo a Deus está certinho, está batendo certinho com o caráter de Deus, com o coração de Deus, com a palavra de Deus? Porque muitas vezes as pessoas pedem oração para a gente abençoar situações que Deus não vai abençoar. E a gente tem que orar de uma forma que abençoe. Há situações, às vezes, que chega, pastor, ora por mim. Vivi uma situação dessa em Mesquita, uma situação de um namoro que estava na cara que não ia dar certo aquilo. E ele insistindo, Senhor, aí falou, na época eu era Diaco, ora para isso aqui dar certo. Eu falei, vou orar sim. Eu orei, Senhor, faz com que isso acabe de uma vez. Eu não vou orar contra a vontade de Deus, eu tenho que orar, abençoei a eles. Mas abençoei dentro da vontade de Deus. E a gente precisa estar atento. Que muitas orações que às vezes nos pedem é para abençoar coisas que não estão conforme a vontade de Deus. A gente precisa ser sensível à vontade de Deus. Porque muitas vezes a pessoa quer botar a mão de Deus em cima de uma situação que Deus não está abençoando. Não, Deus abençoa e quer forçar a mão de Deus a abençoar a situação que Deus não vai abençoar. Às vezes não é nem que seja uma situação errada, mas é algo que está fora do propósito de Deus. Eu aprendi uma coisa com o pastor Duarte, e ele faz muito isso. Ele vai tomar uma providência. Quando começa a dar errado, ele para e espera e vê. Fala, se deu errado é porque não é de Deus. Isso é uma coisa que eu aprendi e é verdade, eu experimentei na minha vida. Quando é de Deus para a sua vida, vai fluir. Tudo vai concorrer para aquilo dar certo. Tudo vai concorrer para dar certo. Ainda que tenham desafios, mas você vai ver as coisas se conduzindo. Quando você fica teimando numa coisa que não dá certo de jeito nenhum, ora, espera, pergunta a Deus se é aquilo mesmo. Pergunta a Deus se é aquilo mesmo. Então a gente precisa, irmãos, assim, Esses homens, Pedro, movido pelo Espírito Santo que acabava de ser derramado em sua vida, ele pregou a todas essas pessoas e ele viu o propósito de Deus ali. O propósito de Deus levantando uma igreja a partir daquele momento diante dele, muito além do poder que ele teria para fazer. Deus fez muito mais ali. E Deus quer agir com poder na sua vida, na minha e nessa igreja. Mas ele precisa que a gente esteja sensível ao propósito dele na nossa vida.
Essa passagem, irmãos, eu estou pegando lá no início da igreja, porque nós já estamos aqui em 2018. Né? Mais de 2000 anos que a igreja começou e ela está aqui até hoje. Eu acho que nada aqui no mundo funcionou tanto tempo. Por que eu estou falando? Porque aquilo que Deus estabelece não cai. O que Jesus falou? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as potências, algumas traduções falam, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele não prevaleceu. Mais de 2000 anos. E eu digo a você, nunca vi nada mais tão atacado do que a igreja. Nunca vi uma instituição tão atacada como foi a igreja. E a igreja está de pé até hoje. Por quê? Porque há um propósito de Deus. E Deus falou, não vai prevalecer sobre a igreja. O inimigo não vai prevalecer. E não prevaleceu até hoje. E não vai prevalecer. Né? Ai daquele que esteja contra o propósito de Deus para a igreja. Porque vai sofrer muito. Porque quem guarda a igreja é Cristo. E Cristo é poderoso. Então, amados irmãos, nós, né, na igreja, que somos igreja, a gente precisa, e aqui fala, né, mais adiante ele fala, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tinha a simpatia do povo, mas lá no 43 diz, todos estavam cheios de temor. Porque a gente tem que ter temor diante das coisas de Deus, porque há um propósito de Deus. Deus vela pelo propósito dele sobre a igreja e sobre a nossa vida. Então nós temos que ter temor quando mexemos com isso, porque a gente pode estar indo contra o propósito de Deus. Então, a nossa vida não é uma coisa qualquer, é um tesouro. É algo que Deus pagou o preço de sangue e Ele vela todos os dias pela nossa vida, para que a nossa vida chegue aonde Ele determinou que ela vai chegar. E crê, irmão, vai chegar. Vai chegar porque Ele é fiel e tem poder para fazer isso. E a gente tem que entender isso com temor, né? Não tratar a nossa vida de qualquer jeito. A nossa vida tem valor, nós temos valor, não podemos tratar da nossa vida de qualquer jeito. Seja a nossa saúde, seja a nossa vida familiar, seja a nossa vida espiritual, não podemos tratar de qualquer jeito, porque há um propósito de Deus sobre a nossa vida, há um propósito de Deus sobre essa igreja. Então, amados irmãos, 10 anos de caminhada aqui, e eu creio muitos anos virão, mais do que eu vou viver, né, para estar aqui para ver, mas que seja tudo dentro do propósito de Deus. Que Deus, e eu tenho falado isso para Deus, Senhor, a obra é tua, eu não estou aqui para interferir, eu estou aqui para ser vaso, para que tu me uses para fazer a tua vontade, porque a obra é dele, só ele pode fazer. Lá no 47 diz assim, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amados irmãos, tendo a simpatia de todo o povo, quem dera que hoje fosse assim, né? A gente não tem a simpatia do povo hoje por duas razões muito simples. Primeiro, porque o mundo não pode gostar da igreja, ser amigo da igreja, porque a igreja é a luz que denuncia as trevas. E quem está nas trevas não pode ser amigo da luz. E segundo, porque a igreja que o mundo conhece é uma igreja depravada, uma igreja vendida, uma igreja corrompida, que é a igreja que a gente vê na mídia. E eu creio, irmãos, que se o povo conhecesse a igreja verdadeira, haveria uma simpatia pela igreja, sim. Um pastor, eu não vou citar o nome, que eu concordo com muito pouca coisa que ele faz, ou quase nada, mas uma coisa ele disse e eu concordei. Numa entrevista, falaram para ele, né, sobre a igreja, né, criticando a igreja, a fortuna que esses pastores têm acumulado. Ele disse, olha, você está olhando para uma igreja que é o mínimo diante de toda a igreja no Brasil. O que você vê na mídia é uma minoria, 2 ou 3 igrejas. Se você visse todas as igrejas do Brasil, você ia ver pessoas batalhando pela fé, pastores trabalhando de domingo a domingo, tendo um salário básico para viver e lutando pela igreja. Não é isso que você está vendo na mídia que você vai ver se visitar as igrejas do Brasil. E é uma coisa certa. Infelizmente, as pessoas não conhecem a verdadeira igreja. No nosso pé na roça aqui, né, a gente teve visita de gente de fora que saíram daqui maravilhados com a comunhão, com o ambiente, porque
a nossa, acho que, maneira de viver, eu louvo a Deus por isso, a nossa comunhão é algo que cativa as pessoas. Eu lembro que eu fui cativado assim. Eu fui na igreja, que meu pai trabalhava lá na equipe de batismo, e eu tinha que ir com ele, né? Ai de mim se não fosse. Então, eu ainda novinho ia lá para ajudar a arrumar a cadeira. E no meio da reunião, eu estou lá no segundo andar, estou olhando o grupo jovem ensaiando quadrilha. Mas eu, ao ver como eles se relacionavam, eu nunca tinha visto aquilo. Porque lá no mundo não tem um relacionamento igual nós temos aqui. Eu fiquei tão encantado com aquilo que eu entrei para a igreja e nunca mais saí. Eu ia à igreja porque tinha que ir, era obrigado pelo meu pai, mas a partir dali eu passei a ir por uma opção própria. Porque eu queria viver aquilo que eu estava vendo. E creio, irmãos, quem entrou aqui saiu maravilhado em ver a comunhão, ver a maneira. E haveria simpatia do povo, com certeza, porque nesse tempo era assim, eles viam cristãos e havia uma simpatia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Infelizmente, a gente vive numa igreja hoje que as pessoas, né, torcem a cara. Antigamente você falava que era evangélico, as pessoas, pô, esse cara é evangélico. Hoje em dia, evangélico, e mais um. Pessoas têm repulsa por evangélico, mas por quê? A igreja que conhece não é a igreja do nosso Brasil. Muitas igrejas aí, gente, eu testemunho muitos pastores trabalhando aí de domingo a domingo, né, e não são ricos, não. Mas lutam pela fé, igrejas aí batalhando, igual a nossa aqui, a gente batalhando aqui, caminhando a duras penas, mas estamos aqui batalhando, né? Essa igreja o povo não conhece. Mas a gente não pode desanimar com o que a gente escuta sobre igreja. É isso que eu quero que você leve no seu coração hoje também. Não desanima com o que você está escutando aí a respeito de igreja. Não fica ouvindo o que o mundo está falando da gente, não, porque nós não somos aquilo ali que eles estão dizendo. Eles não nos conhecem. Não nos conhecem. A igreja que eles conhecem e que estão generalizando é uma outro tipo de igreja da qual nós não fazemos parte. Então, não desanime ao ouvir essas coisas, não se cale, né, se você receber tais acusações. Fala, olha, o que você está dizendo aí não tem nada a ver com a minha igreja. Se você tem dúvida, vai lá para, acho que, visitar para ver se tu vai ver isso aí, né? Então a gente não pode deixar que essas coisas entrem no nosso coração, que a gente ache que a gente é isso que o mundo está falando, sobretudo a mídia. Nós somos separados, como nós somos exatamente essa igreja que foi formada em Pentecostes, aquela que se dedica ao ensino dos apóstolos, né? Nós nos dedicamos à pregação do evangelho, à sã doutrina, a comunhão, né? Estamos sempre sentados, e no domingo não só aqui no domingo sentamos à mesa em comunhão, como nós vivemos em comunhão. Eu louvo a Deus porque essa igreja vive em comunhão, como lá no princípio, e dizia assim, olha, tendo tudo em comum. O tendo tudo em comum ali era um pouco diferente, porque aqueles que se declaravam cristãos, eles perdiam a sua cidadania. Porque você tinha que adorar a César, tinha que glorificar a César. Quando a pessoa falava, ó, sou cristão, automaticamente ele perdia tudo que ele tinha, perdia a sua cidadania, passava a ser um zero à esquerda. Então eles, sabendo disso, quando aceitavam a Cristo, já vendia o que tinha e botava todo o dinheiro em comum e o viver em comunidades. Então, mas nós também hoje colocamos em comum a nossa vida, que é o maior tesouro que nós temos. Né? Nós vivendo em comunhão, em intimidade, a gente comunga daquilo que somos e daquilo que nós temos. A nossa vida é em comum aqui. E eu louvo a Deus porque a igreja pequena permite isso. Que a gente viva como uma família, que a gente viva essa comunhão de nos conhecermos a todos, de compartilharmos as nossas vidas, as nossas tristezas, dificuldades, alegrias. A gente é feliz com isso. A gente vive exatamente como essa igreja lá no começo, né? Eu lembro aqui, né, a filha da Bard veio e fez um aniversário aqui, que bacana isso, né? Uma coisa que ela poderia ter feito na casa dela, lá para a família dela, veio compartilhar aqui com a igreja o aniversário da filha, celebramos aqui juntos. Filho, né? É o nosso mascotezinho da igreja da manhã, do culto da manhã, e celebrou com a gente vive a comunhão, nos conhecemos a todos, compartilhamos, né? Quando um está com um problema, bota lá no zap, todo mundo corre, ajuda naquilo que pode,
e a gente vive essa comunhão colocando a nossa vida em comum, como foi lá no começo. E eu louvo a Deus por isso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam da refeição com alegria e sinceridade de coração. Né? Aquilo que a gente vive aqui é um relacionamento sincero. Lá fora é difícil você fazer isso, porque os nossos relacionamentos lá fora, as pessoas têm como centro o eu. Aqui o centro não é o eu. Quando a gente vive a comunhão de Cristo, que a gente vive aqui, a gente está sempre olhando para o nosso irmão, amando como nós amamos a nós mesmos. Isso é só aqui na igreja, só no reino de Deus que tem isso, no mundo não tem. Então, amados irmãos, eu louvo a Deus por esses 10 anos, né, da igreja, porque é uma obra que não depende do homem, de você ou de mim, foi do pastor Léo ou de qualquer outro, mas ela está aqui hoje pelo propósito de Deus. Porque Deus começou essa igreja, Deus está conduzindo essa igreja e vai levar até onde Ele determinou que essa igreja vai chegar. E que nós possamos, né, como irmãos, pedir ao Senhor, né, que a gente seja sensível ao mover de Deus para essa igreja. O meu desejo, né, se perguntar, pastor, qual o seu projeto, né, para a igreja, para o ano que vem, porque esse ano já estamos passando da metade, eu vou dizer, o meu projeto é fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para essa igreja no ano que vem. É isso que eu desejo. Eu peço a Deus que fale aos nossos corações, né, qual o desejo dele para a igreja. Amém? Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui reunidos como tua igreja, Senhor. E se estamos aqui, Senhor, foi porque tu determinaste. Há 10 anos atrás, Senhor, tu levantastes essa obra e já estava em teu coração cada um que passaria por ela. Deus amado, eu estava tão longe nessa época, ouvia falar da igreja da Jacutinga, mas nem sabia onde ficava isso. E eu nem podia imaginar que um dia seria pastor dessa igreja, mas o Senhor sabia muito bem, porque tudo estava dentro do teu propósito. Cada vida que entrou, cada vida que saiu, cada vida que voltará, e eu creio que voltará, porque o teu propósito se cumprirá em todas as vidas. Ainda que alguns estejam relutando, mas se está no teu propósito, todos chegarão onde tu queres. Por isso eu te glorifico, Senhor, porque essa obra, ela só tem um objetivo, glorificar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor nos mostre o teu querer para essa igreja, que o Senhor possa mover, segundo a tua vontade, essa igreja pelos caminhos que tu estabelecestes dentro do teu propósito. E que cada vida, Senhor, a minha vida, a vida da igreja, seja sensível ao teu mover e à tua vontade. Nós assim te pedimos, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos guarde de todos os perigos aonde andarmos, mas, sobretudo, Senhor, nos livra de todo o mal. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.